nosso programa está de volta no ar e agora a gente vai conversar com a Tânia Portela. Ela é coordenadora da Divisão de Zoonoses e Intoxicações da Secretaria Estadual de Saúde. Tânia, seja bem-vinda. Obrigada. Obrigada pela sua presença, obrigada pela disponibilidade. Com essa chuva, com esse toró todo, Sim, né, Tânia? Curitiba foi super surpreendente hoje, né? Foi, né? Eu fiquei assustada. Eu acabei de receber uma foto, não sei se o pessoal do Alto da 15 está assistindo a gente, mas eu fiquei assustada. O estacionamento do shopping lá do Alto da 15 foi alagado. Gente, eu espero que não tenha acontecido muitos danos materiais pro pessoal, porque é sempre ruim, né, Tânia? Sim. E nessa hora da chuva, às vezes pode aparecer os ratos também, né? Exatamente, que é outra conversa né? Vamos deixar para outro dia. Eu trouxe a Tânia aqui, gente, para esclarecer algumas dúvidas. A gente tem falado tanto de dengue, zika vírus, chikungunya, e tem esquecido da aranha marrom, que sempre esteve presente nas casas dos curitibanos, principalmente do pessoal aqui do sul do Brasil, né, Tânia? Por que esse número de aranhas marrons é tão grande aqui no sul? Isso, o Brasil, né, de todos os estados do Brasil, os estados do sul são os estados onde mais se tem acidentes, né, relatados com aranha marrom. E o Paraná está em primeiro lugar. Em primeiro lugar, Tânia? Em primeiro lugar, né? A gente tem a maior quantidade de casos notificados, né? Isso vem também que desde 86 a gente já vem fazendo um trabalho bastante efetivo pela Secretaria de Saúde, referente ao entender como que funcionava, né, a questão desses acidentes, de informar a população, né, os profissionais de saúde. Então a gente tem esse número realmente bastante notificado, né? Santa Catarina em segundo lugar e por último Rio Grande do Sul, né? Mas Paraná vem à frente aí de todo esse processo. Eu tenho pavor de aranha. Eu falei agora pra você que o melhor remédio pra mim pra aranha marrom é um chinelo. Você e grande parte da população realmente, né, tem esse pânico mesmo, né? Mas são animais da nossa fauna, né, de comum, certeza. E são animais de dentro de casa. É verdade, então, infelizmente. A gente acaba convivendo muito com eles dentro das nossas casas, né? Então, eu sempre costumo falar para o pessoal, a gente invadiu a terra dos bichos. Somos humanos, a gente chegou depois. Mas eu não quero ser mordido por uma aranha marrom. Por isso a gente tem que saber respeitar esses espaços, com né? certeza. Então, e o conhecimento é a melhor forma mesmo da prevenção. Ontem à noite eu abri a janela do meu quarto e uma lagartixa correu para dentro. Falei, seja bem-vinda, lagartixa. Elas são uma grande controladora desse tipo de praga, né, Tânia? Lagartixa, sapos, né, outros tipos, né, de animais são animais que realmente são predadores, né? Mas a gente vê muito pouco hoje em dia, né? O próprio sapo, concreto, né? Exatamente. Como é difícil a gente encontrar nesses ambientes urbanos, né? É verdade. Quando eu era criança tinha tanto sapo. Às vezes quando chovia, como hoje, à noite era um monte de sapo no verão. Hoje não tem esse número. Por isso que eu acho que é desproporcional se esse está número. Formando um desequilíbrio mesmo, né? E além de outras metodologias que a gente utiliza, de veneno, que muitas vezes não tem uma ação efetiva, né? Tudo isso vai descontrolando esse ambiente. Né? Por isso de todas essas alterações e chegando cada vez mais próximo da gente também. É verdade. Como a gente começa a controlar o número de aranha marrom? Vamos começar por dentro da nossa casa. A gente sabe que dentro de casa existe um número grande. Vai pegar um chinelo, um calçado que a gente deixou o inverno todo guardado e precisa, por exemplo, hoje num dia de chuva, quero sair de bota, não vou molhar meu pé. Pode ter uma aranha marrom dentro da minha bota, não pode? Pode. Esse período agora que vem de novembro até final de março é o período onde a gente tem a maior quantidade de casos de acidentes, né? Tanto de aranha marrom quanto outros tipos de acidente com animal peçonhento também. Então esse período, além da dengue, como você falou, é um período que a gente tem que cuidar com todas essas situações. Então é de muito comum a gente encontrar dentro de casa. E elas gostam muito desses ambientes mais escuros, né? Que são mais reservados. Então são ali que são esses locais onde mais a gente vai encontrar, né? Principalmente a aranha marrom, isso dentro de casa. Então, atrás de quadros, de armários, né, embaixo da cama, dentro dos sapatos, dentro dos casacos, né? Quando começar a esfriar, já tem que ficar atento, né? Bater sempre a roupa, a jaqueta antes de utilizar, porque pode ter ali, né, um bichinho e pode vir a ocorrer um acidente. Então, dica número 1, esquentou, fez um solzinho agora, coloca as coisas para fora de casa. Isso, tomar um sol, bater, eu acho que vale muito a pena fazer isso, né, exatamente, e quando recolher para dentro de casa, bate também, né? Porque lá fora também tem outros, pode entrar. Né? Então a gente tem que ficar sempre atento com isso, né? Então dentro de casa são os locais mais comuns a gente encontrar, né? Traz o guarda-roupa, traz os quadros, né? Na cama, às vezes embaixo do lençol, por isso a gente tem que sempre olhar.
trabalhar, né? Principalmente brinquedo, né, de criança que fica acumulado dentro de uma caixa. Então sempre organizar, limpar, ver se não tem nenhum bichinho ali para a gente evitar esses tipos de acidente. E fora de casa, os animais vivem também, com né? certeza. Principalmente nesses ambientes onde se tem muita quantidade de entulho, né? Além de acumular água, que vai estar, né, um ambiente mais propício para a proliferação do Aedes aegypti, também vem aí uma situação relacionada aos acidentes com animais peçonhentos. Então, dica número 2, minha gente, você que está em casa hoje, às vezes está meio de bobeira, vamos fazer a lei do desapego? Vamos começar a limpar a casa. Vou jogar fora, não serve mais para mim, pode servir para uma outra pessoa. Além de estar limpando o ambiente, você está prevenindo esse tipo de praga, porque às vezes ele está criado na minha casa, mas vai para a casa do vizinho, né, Tânia? Exatamente. E a mesma coisa o vizinho, né? Com Se a certeza. gente tem a casa limpa, mas o vizinho não tem, então por isso que tem que ser uma sensibilização mesmo da comunidade, né? Para que todos tenham esse cuidado. Então, entulho, tijolos, resto de construção que a gente costuma deixar guardado para usar para daqui a um tempo. Para nunca mais, né? porque na verdade a gente Exato. acaba nunca mais usando, Exatamente. Né? Então, e a gente acaba deixando aquilo ali acumulado. Então, evitar esses tipos de situações, né? Porque material acumulado é propício para proliferar qualquer outro tipo de bichinho ali também. Eu estava dando uma lida sobre como é que a aranha marrom atua, como é que ela vem e morde. É geralmente quando ela se sente ameaçada ou ela é esmagada. Quando a gente está dormindo. A grande maioria dos casos é quando a gente está dormindo que elas atacam? Isso, elas não são aranhas agressivas, né? Diferente de outros tipos de aranha, exemplo, a armadeira, né? Que é aquela aranha eu quase sentei em cima de uma vez. Eu não gosto de lembrar disso. Essas vivem realmente mais fora de casa, né? Mas a gente pode ainda encontrar dentro, mas realmente elas são mais dormindo fora. Elas são bem agressivas. A aranha marrom já não, né? Então ela é menorzinha. Silenciosa. Né? Silenciosa. Ela tem ali no máximo 4 centímetros, né? Então, assim, ela realmente, a gente passa despercebido, né? Então, ela, caso ocorra um acidente, realmente é por proteção dela, né? Porque ela foi esmagada, foi espremida e a forma da proteção dela é fazer a picada. E geralmente a gente não vê isso, né? Então, quando a gente veste um sapato e não vê a aranha ali, né? Vai ver só depois, né? Ou quando começar a aparecer algum tipo de sintoma. Mesma coisa em casa, né? Vai dormir, tá na coberta, no lençol, só vai ver no outro dia aquela aranhinha esmagadinha, né? Aquele bichinho esmagadinho que não vai ver é uma aranha marrom, né? E daí, aconteceu o acidente? Não aconteceu? Então, por isso a gente tem que ficar bem atento, né? Esses primeiros sinais. Quais são os primeiros sinais de uma picada de aranha marrom? Como a aranha é silenciosa, né? A gente já quase não percebe o acidente, os sintomas também são um pouco mais tardios. Tá? Geralmente é de 6 a 12 horas pós a picada. Então, na hora da picada, a gente acaba não sentindo nada. Não. Muitas vezes não se sente. Só quando vê mesmo o animal, né, observa ali, pode ocorrer. Mas geralmente a gente não observa e vai ver só depois. Diferente também comparando com a aranha armadeira, que quando ocorre acidente, dói na hora. Né? Então, assim, há uma diferença. A aranha marrom, não. Eu então, não gosto de pensar na aranha armadeira. A gente vai observar só muito tempo depois, né? Então, geralmente, é uma dor discreta no local, depois desse período aí de 4 horas, né? 6 ou 12 ali, mas a gente tem uma dor discreta, um edema, pode ter dores de cabeça, né? Ali pode estar inchado, pode ter um pouquinho de, né, um pontinho de necrose, são alguns dos sintomas, mas o mais comum é realmente uma dor discreta, né? Bastante edema, inchaço ali naquela região. A região vai ficando vermelhinha, como se tivesse feito como se tivesse dado uma batida muito forte na pele, exatamente. Às vezes a gente confunde até com picada de outro tipo de inseto. Né? Um borrachudo, uma Que butuca. dele forma aquela estrutura mesmo ali, né? Mas geralmente tem um pontinho de necrose, pode ter ou pode não ter, às vezes uma bolha. Então vai depender da evolução desse quadro, né? Muitas vezes a gente vê depois de 24 horas, né? Depois de um bom tempo, aí a lesão já vai estar mais extensa. No ano passado aqui no Paraná foram registrados 4.200 acidentes com aranha marrom. Existem óbitos pela picada da aranha marrom, Tânia? Isso, realmente, no passado a gente teve 4.200, a gente fica mais ou menos nessa média todos os anos, né? A região metropolitana aqui de Curitiba e Grande Curitiba é a região onde mais se tem casos, né? Então, depois vem Ponta Grossa, Guarapava, Pato Branco, né? Vai crescendo um pouquinho. Mas o que a região onde mais a gente se tem a quantidade de acidentes é aqui mesmo nessa região, né? E é de comum mesmo, né, nessa área. E você me perguntou o que eu já Imagina, é muita informação, né, Tânia? Eu perguntei se existe possibilidade de uma pessoa ser picada e morrer. Sim, dos óbitos, né? Chegar a falecer. Porque às vezes a gente tem a picada na hora, a gente fica apavorado. Se eu for mordida por uma aranha, acho que eu vou ficar apavorada. Eu nunca fui, graças a Deus, porque eu sou meio paranoica com limpeza.
Sempre cuidando. Sempre cuidando. Então, afasto cama, sempre limpo atrás de armário, que é um lugar que elas gostam de se esconder. E se vejo, chinelo. Nada de sair gritando pela casa. Eu pego o chinelo e mato mesmo, não tenho medo. É o controle, né? Biológico certeza. que fazemos em casa, né? O controle mecânico. A gente fica pensando, será que alguém morre pela picada de uma aranha marrom? Isso, então dentro desses casos, a maioria dos casos é casos leves, né? Muitos deles não precisam nem utilizar o soro, né? Então, assim, geralmente os casos são bastante leves, né? Mas numa situação onde ocorra uma comorbidade, uma pessoa que já tenha algum outro tipo de doença, né? Ou criança, ou idosos, ou que demora muito tempo, né? Para buscar aí atendimento, pode vir a ocorrer a um óbito. Né? Mas assim, geralmente está vinculado a outros tipos de comorbidades, tá? Então é uma combinação do veneno da aranha mais uma patologia que a pessoa outros tenha. fatores que possam estar influenciando. Mas assim, importante alertar que a grande maioria dos casos são casos bastante leves, né? Que se trata tranquilamente, mas assim, apareceu algum sintoma, tem alguma coisa diferente ali que acha que é uma suspeita, a gente fala que curitibano, se é curitibano conhece aranha marrom, né? Porque é muito de comum pra gente. Então, se tem ali um sinal, sempre é importante estar buscando atendimento médico, né? Pode ser numa unidade de saúde ou numa UPA, num que eu ia chegar. atendimento. Aonde a gente vai buscar esse auxílio? Isso. No próprio hospital que a gente tem convênio ou somente nas unidades de saúde assistidas pelo governo? Então, todos os estabelecimentos de saúde têm condições de estar atendendo, né? Um acidente com aranha marrom. Mas assim, né, às vezes nas proximidades, quando é mais próximo uma unidade de saúde, né, ou uma UPA, ou pronto atendimento, né, independe. Mas sempre é importante estar passando por uma avaliação médica, tá? Com certeza. Geralmente esses casos ficam nessa situação mesmo, né? O médico vai receitar o que for necessário, muitas vezes não precisa se utilizar o soro, né? E com o tempo ali a evolução vai diminuindo. Então, por isso dessa necessidade mais imediata. Mas fica a critério das pessoas, né, de cada um, mas sempre é importante, tá? A importância é de estar com o ambiente sempre limpo, sempre de olho. Eu estava dando uma olhada também numa outra dica bem importante, as mães que costumam colocar mosquiteiro na cama dos bebês, evitar de deixar até o chão, porque a aranha sobe por ali e vai morder o bebê, né? Exatamente, né? Aqui a gente está falando de aranha marrom, mas a gente tem uma incidência grande também de escorpião no Paraná. É verdade, né? não podemos esquecer o escorpião. Então a gente tem uma casuística bastante grande em relação aos acidentes, então também são fatores, né? É a mesma estrutura. Então evitar de deixar mesmo próximo ao chão, porque senão acaba sendo, né, uma estrutura para que o animalzinho possa subir e ficar ali, né, onde tem criança, na caminha. Então, por isso, evitar esses tipos de situações. E relembrando a situação dos brinquedos, né? Com isso certeza. É muito importante, limpeza, né, cuidado. Geralmente está aqueles brinquedos acumulados, né, que ficam por ali. Então, é importante sempre limpar para evitar qualquer bichinho. Eu não sei por que o ser humano tem mania de hábito de acumular as coisas. A gente não devia acumular tanto as coisas. A gente devia deixar organizado. Porque às vezes a criança acaba brincando 2, 3 vezes com o brinquedo, não brinca mais, você coloca na caixa e coloca de novo. E vai colocando e quando você vê se tem uma quinquilharia de coisas, acaba não usando mais nada, né? Exatamente. E assim as coisas vão acontecendo. E é importante a gente lembrar também que a gente tem um centro de controle de envenenamentos. Ótimo, né, que é um telefone 0800, que toda a população pode estar entrando em contato e principalmente os profissionais de saúde, tá? Que tem alguma dúvida, se chegou algum paciente, acha que é uma suspeita de aranha marrom, né, tem alguma dúvida de como que vai tratar aquele paciente, entra em contato conosco, né? Lá a gente tem uma equipe 24 horas por dia, tem médicos, plantonistas, enfermeiros, e lá eles fazem todo esse acompanhamento e auxiliando esses profissionais de saúde. E a população também, né? Às vezes você tem dúvida em alguma situação, pode estar entrando em contato conosco. É verdade, então tem que ficar alerta, gente. Deixem o ambiente da sua casa, da sua rua, porque às vezes o pessoal começa a jogar lixo na frente de casa e não sabe de onde vem, mas eu acho que se tiver um bom senso, ninguém começar a jogar lixo, colocar o lixo na caçamba, sabe? Às vezes o pessoal tem preguiça de chamar a caçamba e colocar e vai acumulando, não é legal, porque você está fazendo mal para sua família, para a família do seu vizinho, do lado direito, do lado esquerdo. Então presta atenção no que você está fazendo, gente. Deixa as coisas organizadas, limpas, evitando todo tipo de praga, desde a dengue até os escorpiões, que eu acho que é uma mordida de escorpião deve ser doloridíssima e essa pode essa pode levar ao óbito, né? Também, dependendo da espécie, pode. Eu tenho pânico de pensar em escorpião, eu tenho pânico de pensar em qualquer bicho, mas eu mato.
Tem que realmente, né, usar todas essas dicas que a gente falou hoje, né, ter esse cuidado, ter a informação, né, tudo isso é muito importante aí para a gente evitar. Tá? Eu fico bem feliz da Secretaria do Estado participar aqui dos programas, a gente faz o contato, geralmente eles mandam pautas excelentes, e essa eu falei, poxa, o pessoal tá falando tanto da dengue, do Zika, e a gente tá esquecendo as outras pragas que são da nossa região e são habituais do verão, né? Porque elas, eu não sei o que acontece, acho que em novembro, dezembro nascem todos os filhotes. É o período, né, mais né, forte, né, dos animais, de questão de reprodução, enfim, né, a própria biologia deles. Então, esses períodos são os períodos que mais a gente tem, né, atividade relacionada a esse tipo de prevenção. Então, a gente tem um trabalho bastante efetivo mesmo com isso, né? Não só com a aranha marrom, mas outras doenças, né? A doença do rato, da leptospirose, enfim, né? Outros fatores aí que a gente trabalha que são características dessa época. E agora com esse fator, né, da dengue, a gente não pode realmente esquecer dos demais. Não. Né? A gente tem que cuidar muito em relação à dengue, mas a gente também tem que lembrar dos demais, né? Que também estão aí e não deixaram de existir, porque a gente tem, né, agora essa situação mais crítica em relação à dengue. Então, realmente tem que ser um trabalho mesmo em conjunto. Com certeza, vamos trabalhar junto e vamos deixar as casas limpas, por favor, tá, minha gente? Hoje choveu bastante, vai acumular água, vai acumular sujeira, então tá na hora de ficar esperto. E eu só queria passar o 0800, por favor, então, Tânia. que, né, quem tem interesse, os profissionais da saúde, é o 0800 41 0148. 0800 41 0148. 0148. É um número bem fácil. Então, se você tiver interesse em saber mais informações, ligue no 0800 aqui da Secretaria Estadual de Saúde, é o Departamento de Zoonoses, né? Isso, intoxicações. Lá é o Centro de Controle de Envenenamento. E tire suas dúvidas, ok, minha gente? Tânia, foi um prazer imenso conversar obrigada. contigo. Quando tiver uma oportunidade, vamos falar sobre leptospirose. Eu acho que é um assunto bem importante, Legal, né? vamos sim, com certeza. Convidadíssima. A gente vai para um breve intervalo e já volta.